Meu nome é Paola Oliveira, sou acadêmica de biomedicina pela Unifavest, estou na sexta fase. Hoje meu trabalho é sobre Mycobacterium tuberculosis. Bom, também popularmente conhecido como bacilo de Koch, ele é o agente etiológico da tuberculose, onde ela é uma doença bem conhecida, e foi descoberta em 1882 por Robert Koch, aonde o seu trabalho rendeu também um Nobel. Também o seu reservatório natural, ele é o ser humano, mas pode ser encontradas em outros ambientes, como solo, também águas, mas o seu reservatório natural se indica ao ser humano. Também ele é um bacilo reto ou ligeiramente curvo, podem ocorrer também em forma de cocobacilos curtos. Ele é um organismo, no caso, imóvel, além de ser uma bactéria gram-positiva. Também são aeróbicos, aonde não tem cápsula, nem esporos e também não produzem toxinas. E também eles se distinguem das demais bactérias pela retenção de fucsina na sua parede celular, aonde mesmo na presença de ácido álcool, aonde eles são chamados também de bacilos álcool ácidos, também conhecido como BAR, álcool ácidos resistentes. Aí também eles são visualizados pelo método de Shear-Nelson, onde a sua parede ela é responsável pela resistência inata aos antibióticos e também ela desempenha um papel importante para a virulência e a viabilidade também. É uma das paredes mais permeáveis que tem também contra os antimicobacterianos hidrofílicos, enquanto as outras espécies são mais resistentes a drogas com essa propriedade. E também aí pelo método, né, de coloração, ele permite diferenciar as bactérias Bar positivas e Bar negativas, onde ele consiste no esfregaço de fucsina, também seguindo pelo descoloramento com o álcool a cerca de 97%, também um ácido clorídrico a 3%, também pode ser lavado com água e o esfregaço ele é corado com azul de metileno. Aí as bactérias, no caso Bar positivas, elas reterão a fucsina e também tendo a cor vermelha, no caso, né? E já as que não retêm, portanto, elas vão ser Bar negativas, eles retêm a cor azul daí. Bom, elas são classificadas como micobactérias também não pigmentada de crescimento lento. Eles também são bacilos resistentes a álcool e ácido, ou seja, quando eles são atingidos, são capazes de resistir à descoloração do álcool e do ácido sem dano estrutural, também devido à sua parede celular e ao papel dos seus componentes, o que torna também mais resistente aos outros tipos de bactéria. Também ele é um parasita intracelular, ou seja, ele parasita os macrófagos, aonde a parede celular permite a afastação, no caso de agregação, ele se torna também mais resistente aos desinfetantes químicos, também dificulta a sua prevenção. E também ela é uma bactéria mesofílica, ou seja, a sua temperatura ótima está em torno de 32 a 37 graus centígrados. E também o seu pH ideal é entre 6,5 a 6,8. Bom, e também no caso ali como doença e sintomas, ele é o causador da tuberculose, que ele é uma doença infecciosa e também transmitível, e é uma doença que já matou milhares de pessoas no passado e que ainda vem causando bastante óbitos, só que também tem sintomas muito comum de qualquer outra gripe, nem às vezes ela não é diagnosticada como sendo tuberculose, às vezes pode ser tratada como se fosse qualquer outra doença, né? E as pessoas às vezes acham que ela está extinta, porque é muito difícil você ver um diagnóstico de tuberculose nos dias de hoje. Mas infelizmente ainda tem bastante casos e ela está bem presente. E também os principais sintomas são como emagrecimento acentuado, tosse com ou sem secreção por mais de 3 semanas e sudorese noturna, também dor no peito, respiração e tosse. A principal sintoma dessa doença seria tosse e também pode ser com secreção ou sem, né?
Já o meio de cultura utilizado é o Lowenstein-Jensen, ou seja, é um meio sólido seletivo, aonde ele é um meio esverdeado, né? Tem todos os nutrientes que a tuberculose necessita. Ele é muito importante também para o diagnóstico precoce da tuberculose, né? E também ele é um meio que requer nutrientes como fonte de carbono, nitrogênio, requer albumina, também pode ser incorporada com a adição de alguns ovos de galinha, caso, né? E ele é seletivo, então é somente para tuberculose. E todos esses nutrientes, a bactéria, ela precisa para poder haver o crescimento bacteriano. Já os fármacos para tratamento, temos também a rifancina, que é um importante antibiótico no tratamento da tuberculose e também de outras doenças. E também, no caso, tem a iniazina, medicamento que ele é mais conhecido no tratamento devido à sua alta também especificidade, né? Diretamente ali para para a tuberculose. E também as mutações, elas resultam em resistência, às vezes, a esses medicamentos, né? Ele é utilizado até hoje, embora algumas linhagens já apresentam alguma resistência pelo medicamento devido à utilização de forma incorreta. Já o etambutol, ele é um tuberculostático sintético e também micobacteriostático que no caso que não possui o efeito sobre as outras bactérias, ou seja, ele é bem seletivo, né, diretamente para a bactéria da tuberculose e também a resistência dele, ele se desenvolve em vidro. Ou seja, quando ela é administrada na ausência de outra droga eficaz, ou seja, quando ele for administrada na ausência de alguma outra droga que é eficaz, ele pode se adquirir também a resistência. As já fluoroquilonas demonstram poderosa atividade contra a bactéria da tuberculose, aonde também ele é um antibiótico, tá? Ele pode desencadear vasta onda de efeitos colaterais e também debilitantes, portanto, eles não devem ser usados como primeira linha de tratamento. Pode ser usados ali a inositazida, que é, no caso, um dos mais utilizados no momento, também tem uma alta especificidade, não é nos primeiros casos que se deve utilizar, tá? Já algumas curiosidades, bom, na verdade, a tuberculose, muitas poucas pessoas sabem, mas ela consta na lista da OMS como as 10 maiores causas de morte pelo mundo, né? Muitas pessoas desconhecem esse fato, mas ela está presente, e como eu citei anteriormente, muitas pessoas até acreditam que não existam mais tuberculoses, por às vezes não apresentar casos, mas pelo contrário, ainda tem muito casos de doença. Também outra curiosidade é que o Dia Mundial da Tuberculose ele foi instituído em dia 24 de março, quando Robert Koch, aonde ele foi descoberto em 1882, ou seja, o dia da sua descoberta, ele ficou como dia sendo o Dia Mundial da Tuberculose. E também a OMS ela estima que um terço da população no mundo já tenha tuberculose latente, né? Ou seja, que significa que uma grande parte da população já teve contato ou já possui a bactéria, a Mycobacterium, no caso, em seu organismo, só que não são considerados como doentes porque sequer transmitem a bactéria. Ou seja, um terço da população acredita-se que já tenha tuberculose latente. E ali a cada 3 pessoas existentes no mundo, uma carrega a bactéria causadora da tuberculose. Ou seja, cerca dessas, digamos, apenas 20% elas desenvolvem a doença, tá? E também isso tá longe de ser pouco, né? Não é um percentual baixo, porque ele representa cerca mais do dobro de toda a população brasileira, ou seja, quase 400 milhões de pessoas em torno, né? Então, ele é um número bem expressivo e que também tem que se tomar cuidado, né? E então, são essas curiosidades. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.